A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, eu quero cumprimentar você que está participando juntamente conosco nesse jejum, sendo edificado da parte de Deus, e eu creio que esse período de 21 dias, a qual nós estamos mergulhados, nesse período onde o nosso coração está sedento pelo Senhor, buscando a Ele, eu creio que o Senhor tem liberado sobre nós graça sem medida, aleluia. Eu quero dar início aos treinamentos da nossa Casa de Paz, nosso projeto que iniciaremos após o período de jejum, que nós cremos que será um período revolucionário na nossa igreja, irmãos. Talvez você que está me assistindo agora nunca tenha participado de um projeto como esse e não sabe como deve ser feito, a prática das casas de paz, a inspiração bíblica, o objetivo das casas de paz, mas eu creio que após esse treinamento você vai ser equipado e eu creio que esse jejum você está sendo motivado e inspirado pelo Espírito Santo a espalhar a paz pela nossa cidade. Eu quero orar rapidamente para que nós possamos iniciar esse treinamento. Nosso treinamento será dividido em 3 partes, ok? Então, hoje nós teremos a primeira parte do nosso treinamento e nas próximas semanas nós estaremos liberando os vídeos dos próximos treinamentos, ok? Feche seus olhos aonde você está, Pai. Nós oramos ao Senhor nesta hora porque cremos, Senhor Deus, que este projeto que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, em nossos corações, para que a nossa igreja possa, estar enganjada, Senhor Deus, eu creio que será um projeto maravilhoso, aonde o Teu Espírito, Senhor Deus, nos conduzirá para que, a fim de que nós sejamos mensageiros da paz. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado em nossos corações um desejo ardente de sermos espalhadores da paz que excede todo entendimento. Por isso, Pai, que neste treinamento o Senhor possa abrir os nossos olhos, nos dar capacidade, espiritual, Senhor Deus, a fim de que possamos cada vez mais, Senhor Deus, sermos aptos a estarmos, Senhor Deus, preparados para podermos espalhar a paz em cada casa. Esse é o desejo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, neste projeto de Casa de Paz, nós, como igreja, cremos que haverá uma revolução em nossa igreja. Nós acreditamos que nós fomos comissionados por Jesus para sermos evangelistas e espalhadores desta mensagem, a mensagem da paz. E com as casas de paz nós cremos que essa estratégia é uma estratégia maravilhosa, irmãos, a fim de que nós possamos evangelizar outras pessoas, ganhar cada vez mais pessoas para Jesus. E nesse tempo onde há muito medo sendo espalhado, nós cremos que nós não seremos espalhadores do medo ou espalhadores das más notícias, pelo contrário, nós espalharemos as boas novas do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Eu gosto de um texto da palavra de Deus, lá no livro dos Reis, quando 4 leprosos, eles encontram um acampamento de sírios abandonados. E ali nós vemos naquele texto que Israel estava em guerra com os sírios, e aqueles homens fugindo da guerra, eles encontram um acampamento onde todos os sírios haviam se dispersado, porque Deus tinha feito ao ouvido dos generais daqueles sírios, que haveria um grande exército de Israel vindo. E aqueles 4 homens leprosos encontram suprimento, encontram ouro, encontram vários alforjes. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens, eles falam, olha, vamos e voltemos para a cidade, porque nós encontramos uma boa notícia. Essa palavra boa notícia no grego significa euangelion, que também é a tradução de evangelho, ou seja, o evangelho é a boa notícia da parte de Deus. Nós encontramos essa boa notícia e é por isso que nós espalharemos pela cidade a notícia do evangelho, da graça de Deus e da paz que excede todo entendimento. Aleluia! Bom, então nós estamos dando início a essa estratégia das casas de paz
E nós cremos que será um período onde o Espírito Santo de Deus, irá nos dar a oportunidade de ganhar mais pessoas para Cristo, multiplicar as nossas células e espalhar esta mensagem. Nós estamos seguindo as instruções de Jesus. Nós não vamos fazer as casas de paz apenas porque é uma estratégia muito boa. Apesar dela ser uma estratégia muito produtiva, é uma instrução da parte do Senhor. Nós iremos iniciar através das duplas a partir do mês de junho, ok? Então, cada dupla deve buscar casas e proclamar ali a paz de Deus. A palavra diz que se houvesse um filho da paz naquele lugar, ou seja, alguém que os recebesse com o coração aberto, a ordem do Senhor era que permanecessem naquela casa, estabelecessem ali relacionamentos sólidos, curassem os enfermos e proclamassem o reino de Deus. Lá no livro de Lucas, capítulo 70, você vai ver que Jesus, Lucas 10, na verdade, você vai ver que Jesus envia 70 discípulos, de 2 em 2, para que eles pudessem entrar nas casas e proclamar a paz. Ou seja, essas duplas eram conhecidas como os semeadores da paz. E onde essas duplas, elas iam nas casas e todas as vezes que entravam nas casas, se ela encontrasse ali um filho da paz, ou seja, alguém que recebesse aquela dupla com o coração aberto para receber a paz, ali então Jesus ordena para que eles curassem enfermos, proclamassem o reino de Deus, levavam a libertação e a paz do Espírito Santo. E nós iremos fazer a mesma coisa. Nós iremos, as nossas duplas irão às casas, baterão nas portas e procurarão um filho da paz. Nós vemos que pouco antes da sua morte, Jesus declarou aos seus discípulos: eu deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. No livro de João, capítulo 14, versículo 27. Você sabe que a paz que muitas pessoas procuram no mundo não é a verdadeira paz. A verdadeira paz não é estar na beira da praia, com as contas todas pagas, aonde você está ali tirando umas férias, sem trabalhar, com a conta bancária recheada. A paz, muitas vezes, é estar no olho do furacão, mas ainda assim, o seu coração descansa no Senhor. A paz que excede todo entendimento é uma paz que as pessoas de fora, elas podem olhar e ver talvez a vida da pessoa com grandes problemas, perseguições, mas quando a pessoa olha e fala e pensa assim, como que você consegue permanecer em paz diante desse problema, diante dessa situação? Essa paz que excede todo entendimento, é essa paz que nós recebemos e é essa paz que nós vamos compartilhar. Logo após a sua ressurreição, Jesus aparece aos mesmos discípulos para confortá-los. E essa foi a primeira declaração que ele fez: paz seja convosco. Eu gosto desse contexto. Um dia, os discípulos estavam num período de grande perseguição. Israel, Jerusalém, tinha se tornado um barril de pólvora. Eles acreditavam que tinham conseguido matar o rei dos judeus, o rei daqueles que eram considerados rebeldes. E você vai ver que após a morte de Jesus, eles então começaram a procurar os discípulos. E nós vemos que os discípulos de Jesus estavam amedrontados, escondidos, trancafiados dentro de uma casa. A Bíblia fala que eles se trancaram dentro de uma casa e começaram a perguntar o que seria deles. E agora, Jesus nos deu uma missão, mas nós estamos aqui, presos. E se nós sairmos, nós iremos morrer. E a Bíblia fala que de uma maneira gloriosa, o Senhor Jesus aparece no meio deles. E a primeira coisa que o Senhor fala é: paz seja convosco. O Senhor Jesus, ele veio trazer uma paz que excede o entendimento. A paz que nos faz, mesmo nos momentos de grande crise, estarmos tranquilos, porque sabemos que Ele é poderoso para acalmar as tempestades. Há pessoas lá fora que não têm essa paz.
há pessoas lá fora que não desfrutam dessa paz. E é por isso que nós seremos portadores e mensageiros dessa paz. Sim, Jesus está muito interessado em ministrar a sua paz aos corações das pessoas. Eu creio que o Senhor irá usar você para ser um grande portador dessa mensagem. Bom, e qual é o objetivo das casas de paz? O objetivo é mobilizar toda a igreja, inclusive os irmãos de um talento, transformando em semeadores da paz. A Bíblia fala daqueles que são de um talento. Talvez você que está me ouvindo agora pode falar, mas pastor, eu não sei pregar como o pastor Leonardo, como o Senhor, o meu discipulador, ou então eu não tenho talvez palavras muito bonitas, eu nunca tive a experiência de orar por um enfermo, eu nunca tive a experiência de expulsar um demônio, ou então talvez eu olho para mim e não me vejo capacitado. Você sabe, irmão? Talvez você se considere como sendo aquele de um talento, aonde você pense que talvez não seja capaz de fazer algo, mas eu quero encher o seu coração de fé e dizer para você que mesmo que você seja de um talento, o Senhor escolheu você para ser um ministro da paz, um semeador da paz. Então nosso objetivo é que toda a igreja esteja envolvida nesse projeto, não apenas a nossa liderança, não apenas os nossos pastores, mas todos os irmãos, sabe, que estão envolvidos em nossa igreja, pode ser um semeador da paz. Nosso alvo é envolver todos os irmãos das células para abrir casas, ministrar ou atuar como apoiadores em uma dupla, para que de maneira simples e eficaz a paz de Cristo possa alcançar as centenas de lares da nossa cidade. E nós temos uma inspiração bíblica para isso. Nós acreditamos que a Casa de Paz ela é uma estratégia bíblica, simples e eficaz de mobilização da igreja local, para ganhar vidas e estabelecer suas casas como a base para a expansão do reino de Deus. Como eu falei, lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ele ordena a 70 discípulos, separa eles em duplas, para que eles pudessem ser ministradores dessa paz. E nós, como igreja, faremos o mesmo. As casas de paz, eu vou falar nos próximos treinamentos, como que vai ser a questão da prática das casas de paz, como que devem ser feitas as reuniões. Hoje eu quero me limitar apenas a mostrar para você que as casas de paz é uma estratégia eficaz, bíblica, e principalmente com o objetivo de que todos possam estar envolvidos nesse grande projeto, nessa grande obra que o nosso Senhor Jesus nos comissionou. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, no final da sua passagem aqui na terra, ele comissiona a todos os discípulos a fazerem novos discípulos, ensinando tudo o que ele mesmo falou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós cremos como igreja que esse projeto de Casas de Paz será um projeto onde pessoas serão salvas, onde pessoas serão batizadas, famílias serão restauradas, vidas serão transformadas. E eu creio que o Espírito Santo de Deus escolheu você para que você possa fazer parte desse projeto, unir-se a uma outra pessoa. Talvez você possa estar dando apoio no momento de louvor, na oração, a uma outra pessoa talvez mais experiente que você. Mas eu quero dizer que mesmo que talvez você seja um apoiador, o Senhor escolheu você para ministrar cura e levar a paz do Espírito Santo de Deus. Sabe, nós temos uma missão de encontrar pessoas que estivessem abertas para receber a presença do Senhor em suas casas. A Bíblia fala que essas pessoas que estarão com o coração aberto para receber são os filhos da paz. E eu quero desafiar você a orar por isso desde já. Talvez você que está me ouvindo não tenha uma casa. Talvez no seu coração já queimou o desejo de abrir uma casa de paz e pensou, eu vou ser um semeador da paz. Mas eu quero desafiar você a partir de hoje, orar pelo Filho da Paz. Ore para que o Senhor possa trazer à sua memória um Filho da Paz. Alguém que talvez você conheça que esteja precisando,
Ou então, eu não tenho noção, pastor. Ore a Deus, o Senhor vai liberar sobre você um nome de pessoas, o Senhor vai trazer à sua memória, uma pessoa, sabe, que esteja necessitando dessa paz. E se em algum momento, enquanto você estiver orando, o Espírito Santo te der o nome, lembrar de uma pessoa, significa que você vai ser o portador da mensagem da paz. Nos versículos 5 e 6, Jesus os orientou dizendo: quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Então, nesta primeira fase do treinamento, nós iremos encontrar o filho da paz. Enquanto você está jejuando, ore pelo filho da paz, busque o filho da paz. Encontre aquele que será chamado filho da paz, da qual você reunirá com ele algumas semanas. Talvez uma pessoa, uma família. Nós iremos dar mais instruções acerca da prática. Mas eu creio que essa tarefa que o Senhor nos deu de encontrar o Filho da Paz, sabe, é uma tarefa onde nós estaremos enganjados como igreja. Então a tarefa dos 70 era encontrar os filhos da paz e estabelecer suas casas como casas de paz e uma base de operação do reino de Deus. É por isso que nós, como igreja, cremos que esse projeto é um projeto bíblico e eficaz. O texto nos mostra que os discípulos saíram de 2 em 2 para a missão que Jesus lhes havia dado, indo a diversas cidades, aldeias e povoados, a fim de encontrar pessoas que estivessem abertas para receber a presença do Senhor Jesus em suas casas. Alguns dias depois, todos retornaram cheios de alegria por tudo que viram o Senhor realizar: salvação, restauração, milagres. Aqueles homens ousaram obedecer ao Senhor, enfrentando muitas oposições e seus próprios medos. E o resultado foi aquilo que queremos experimentar como igreja: uma explosão de conversões. Nós cremos que ao final deste projeto, nós viveremos a mesma experiência que aqueles homens, de uma alegria tão grande, porque nós fomos usados por Deus. Talvez você nunca teve a experiência de ser usado por Deus para trazer paz na vida de familiares, de pessoas, dos seus amigos, de orar e aquela pessoa ser curada, de pessoas serem libertas, mas eu quero dizer e declarar sobre sua vida que neste projeto você vai ter essa experiência. E eu creio que assim como aqueles discípulos estavam alegres pelo que Deus tinha feito através da vida deles, você também estará alegre pelo que Deus irá fazer através da sua vida. Aleluia, irmãos. O nosso coração está motivado para aquilo que o Senhor vai fazer. Então, o nosso objetivo é que todos possam estar mobilizados nesse esforço evangelístico e que tenhamos o máximo de casas de paz possível. E é por isso que eu quero desafiar você, sabe? E você também que conhece um irmão da sua célula, uma pessoa, desafie ela também a estar envolvida nesse projeto. Desafie a todos que você conhece da nossa igreja, talvez aquele que até agora não se envolveu com tanta eficácia, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai levantar você nesta hora para envolver-se nesse projeto, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que como igreja experimentaremos de algo poderoso nesses dias, e é por isso que eu quero desafiar você a continuar fazendo esse treinamento. E após esse treinamento, você encontrar o Filho da Paz, vestir a camisa de semeador da paz e espalhar a paz pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida. Nos próximos treinamentos, nós explicaremos acerca da prática, de como abrir uma casa de paz, e também estarei respondendo algumas perguntas e dúvidas acerca das casas de paz e depois de como ficará o projeto e ao fim do projeto. Amém? Eu abençoo a sua vida, declaro: a paz do Senhor esteja com você.